quando uma instituição vai fazer a troca de sistema, ou é uma das principais preocupações como o sistema vai ajudar na gestão do faturamento. Então vamos conhecer hoje algumas funções do sistema e como ele vai te ajudar na sua gestão e gerenciamento do seu faturamento. Vamos começar falando sobre SUS um pouco, né? O sistema ele faz faturamento, né, de hospitais. Nossos clientes são tanto 100% SUS, quanto atendem operadoras, quanto particulares, quanto clientes que têm um pouquinho de tudo. Então o sistema também está apto para atender um pouquinho de tudo. Quando a gente fala de SUS, qual que é a facilidade que a gente tem? Eu digo que não tem muito para onde correr. SUS é SIGTAP, né? E as informações do hospital enquanto QNES, né? Da instituição enquanto QNES. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é cadastrar a empresa, né? O hospital aí, a clínica, o cadastro dela no QNES. Então, o serviço e classificação, as modalidades de atendimento que estão lá no QNES, as especialidades, habilitações, a gente vai trazer aqui para dentro do sistema. Aí a gente vai falar sobre os profissionais, então a gente vai cadastrar os prestadores e quais são os CBOs que esse prestador atende para aquela instituição, também de acordo, né, com o que está lá no QNES. E por último, né, não menos importante, a base do faturamento SUS, que é a tabela SIGTAP. A tabela SIGTAP não tem para onde correr muito, né? A gente vai importar as atualizações mensais aí, né, lá no site do DataSUS. A gente importa para dentro do sistema e ele vai te obrigar a trabalhar dentro disso aqui. Então, você precisa atender procedimentos dos quais você é habilitado para atender. Se aquele prestador precisa ter um CBO específico, ele não vai te deixar faturar se você tiver prestador com CBO diferente. Então, basicamente, ele vai te obrigar a trabalhar dentro das regras que estão aqui, dentro desse layout. A partir daí, né, dessas configurações realizadas dentro do sistema, falando ainda de SUS, o que a gente vai ter? Os lançamentos de BPA. Então, à medida que o paciente dá entrada para fazer um atendimento ambulatorial, né, todos esses procedimentos, né, vão caindo automaticamente dentro do sistema. Como a gente faz isso? Algumas amarrações que são feitas. Por isso que eu disse que o sistema ele é quase que 90% configuração, né? Então, o que é legal? Uma vez configurado, você não precisa mais configurar aquilo. Então, à medida, eu sempre digo isso, quanto mais tempo você usa o sistema, né, mais automatizado fica, porque você vai identificando ali, talvez, tem um item que não está caindo na conta, falta de alguma parametrização, então a gente vai achar formas de fazer amarrações para que tudo que precisa estar na conta esteja. Então aqui é um exemplo, dentro do lançamento de BPA aqui, ó, a gente tem vários itens, atendimento de urgência com observação até 24 horas, hemograma completo, isso aqui foram pacientes que passaram aqui, ó, no pronto-socorro, por exemplo. E à medida que o médico foi prescrevendo, foi sendo feita uma solicitação de alguma coisa, ou o atendimento lá, na hora que abriu o atendimento do paciente disso, ela veio para fazer uma consulta de urgência, vai caindo automaticamente na conta. E o que é legal? A gente pode diariamente, semanalmente, vir aqui e consistir para saber se tem algum dado inconsistente. E o sistema vai trazer para você, vamos ver, ó, as informações aqui, e eu tenho algumas continhas com dados inconsistentes. Então, vamos ver aqui o que é. Ó, o paciente sem número de endereço no cadastro e o preenchimento do cartão SUS do prestador executante obrigatório, e esse prestador não tem o CBO para este procedimento. O que isso significa? Foi configurado para que este prestador fosse o responsável pela ultrassonografia do abdômen total aqui, mas esse prestador não tem o CBO compatível. Então, o que eu preciso fazer? Preciso corrigir o cadastro desse prestador ou substituir o prestador lá no cadastro. Então, o sistema ele vai te ajudar, né? O paciente está sem o número de endereço, né? E é obrigatório, preciso ter esse cadastro de endereço para encaminhar essa informação para a Secretaria de Saúde, né? O sistema, ele já tem aí a compatibilidade com os arquivos exportados, eles vão subir no BPA magnético, no PAC magnético, CISA-EH01, então tudo compatibilidade com, né, o arquivo vai ser exportado e já vai ser encaminhado direto aí para estes portais aí do governo, né? Ainda falando de ambulatório dentro do SUS, a gente tem aquelas instituições que atendem
alguns procedimentos especializados. Então, instituições que atendem paciente oncológico, de hemodiálise, cirurgias eletivas, né, ambulatoriais. E a gente vai ter aí que fazer uma solicitação APAC, um laudo APAC, né? Então, aqui dentro do sistema a gente tem uma tela para fazer o laudo APAC. Então, todos os campos de obrigatoriedade na hora de encaminhar o laudo para a Secretaria de Saúde para autorização, né? A gente vai ter aqui dentro do sistema como obrigatório. O sistema vai obrigar, por exemplo, que o serviço seja compatível com o serviço que o hospital tenha, que o CID a ser colocado seja compatível com o procedimento. Então, isso são dores que a gente vê nos nossos clientes, que a gente tem muita devolução, porque às vezes o CID está incompatível e o meu sistema não faz essa distinção, então eu faço esse preenchimento de forma manual. Então o sistema ele vai trabalhar dentro disso. Assim como para cada tipo de APAC, que essa é oncológica, então ele vai abrir aqui os dados específicos para oncologia. Mesma coisa se fosse uma terapia renal substitutiva, né, de um paciente de hemodiálise. Então, para paciente bariátrico. Então, tudo isso vai ser tratado aqui dentro do sistema. E a partir do laudo preenchido pelo médico, a equipe de faturamento já consegue criar uma conta com todos os dados ali, então eu não preciso repetir novamente. A ideia do sistema é que se a informação já está aqui dentro, eu não preciso colocá-la de novo. Então essa é a ideia de todo o faturamento. Então se alguém lançou alguma coisa lá atrás, isso vai cair na conta, eu vou conseguir criar uma conta disso, eu não vou precisar relançar isso manualmente. Então é isso. Gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa ferramenta de faturamento? Deixe seu comentário, deixe a sua dúvida e vamos agendar uma demonstração para você conhecer um pouquinho mais do produto e a gente conversar sobre o seu hospital e sobre como o MV pode fazer a diferença, não só no faturamento, mas também em outros módulos. Eu espero vocês no próximo vídeo.